Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord Volume 1, O Rei Undead, Capítulo 03, A Batalha no Vilarejo Carne. Sebas era a outra pessoa na sala. Ele poderia estar sorrindo, mas suas palavras pareciam conter algum tipo de subtexto. Embora Sebas fosse absolutamente leal, ele se opusera à excursão de Momonga à superfície sem levar seus seguidores. De fato, logo depois que Momonga retornou da superfície, Sebas o havia abordado e instruído assim. Momonga disse o que estava em seu coração. O que vou fazer? Estar com Sebas fez Momonga pensar em seu companheiro de guilda, Toutme. Afinal, Toutme foi quem projetou Sebas. Ainda assim, não tinha a menor necessidade de fazer ele tão parecido com você. Até o jeito que o Sebas fica bravo é igual. Depois de resmungar em seu coração, Momonga olhou de volta para o espelho. O plano de Momonga era ensinar a Demiurge as duras lições de como controlar o espelho mágico. Isso foi o que Momonga quis dizer quando falou com Demiurge sobre outra rede de segurança. Embora fosse mais fácil deixar essa tarefa para seus subordinados, Momonga queria lidar com essa tarefa pessoalmente. A verdade é que ele queria usar sua atitude no trabalho para inspirar e conquistar o respeito de seus subordinados. Portanto, ele não podia ser visto desistindo no meio do caminho. Por que não consigo mudar para uma perspectiva mais alta? Se ao menos houvesse um manual. Com esses pensamentos em mente, Momonga passou pelo trabalho meticuloso de descobrir os controles do espelho, por tentativas e erros chatos e repetitivos. Ele não sabia quanto tempo tinha passado. Mesmo por um longo tempo, até agora o seu trabalho não deu frutos, e ele não podia deixar de sentir que isso era tudo uma perda de tempo. Momonga casualmente acenou com a mão com uma expressão vaga, e seu campo de visão de repente se expandiu. Oh! Surpresa, prazer, orgulho, a exclamação de Momonga foi preenchida com todos eles. No final de sua sagacidade, ele fez um gesto aleatório, e a tela subitamente fez o que tanto queria. Foi como uma exclamação de alegria que se esperaria de um programador, depois de programar por 8 horas sem descanso. Palmas foram ouvidas. A fonte do som era Sebas. Parabéns, Momonga-sama. Sua destreza é assombrosa. Com certeza esse foi o resultado de tentativas e erros extensos, mas não é para tanto. Momonga pensou nisso, mas quando viu que Sebas parecia muito feliz, decidiu humildemente aceitar o elogio do mordomo. Obrigado, Sebas. Embora eu deva me desculpar por fazer você me acompanhar por tanto tempo, não diga algo assim. Ficar ao seu lado e obedecer às suas ordens é o motivo da existência de um mordomo, Momonga-sama. Não há necessidade de agradecer ou pedir desculpas para mim, embora é verdade que este processo levou algum tempo. Momonga-sama, gostaria de fazer uma pausa? Não, não há necessidade disso. Undeais como eu não são afetados por estados negativos como a fadiga. Se estiver cansado, pode ir e descansar. Me sinto tocado por sua gentileza, mas seria impensável para um mordomo descansar enquanto seu mestre trabalhava. Com a ajuda de itens mágicos, também não sou afetado pela fadiga. Por favor, permita-me ficar ao seu lado até o fim, Momonga-sama. Momonga percebeu uma coisa de suas conversas com os NPCs, ou seja, eles usavam casualmente termos do jogo em seu discurso. Por exemplo, habilidades, profissões, itens, níveis, status negativos e assim por diante. Se ele pudesse usar os termos do jogo com eles de maneira não irônica, seria mais fácil dar-lhes ordens. Depois de concordar com o pedido de Sebas, ele continuou estudando as formas de controlar o espelho. Finalmente, ele descobriu um método para ajustar a altura da perspectiva. Momonga sorriu satisfeito e começou a procurar por uma área habitada. Finalmente, uma imagem de um lugar similar a um vilarejo apareceu no espelho. Localizava-se a cerca de 10 quilômetros ao sul de Nazarick. Havia uma floresta próxima e campos de trigo cercavam o assentamento. Parecia ser um rústico vilarejo agrícola. Pela aparência das coisas, o vilarejo em si não era muito desenvolvido. Quando Momonga aproximou a imagem do vilarejo, sentiu que algo estava errado. Eles estão realizando um festival? Pessoas entrando e saindo de casa logo tão cedo, correndo de forma tão desesperada. Não, isso não é um festival. Aquela voz em tons de aço veio de Sebas, que estava assistindo à exibição com um olhar aguçado em seus olhos, enquanto estava ao lado de Momonga. Havia uma corrente de desgosto nas palavras severas de Sebas. Quando Momonga ampliou a imagem, ele também franziu as sobrancelhas inexistentes. Cavaleiros totalmente armadurados estavam meneando suas espadas longas nos aldeões, que estavam vestidos com roupas simples. Era um massacre. Um aldeão caia com cada movimento da espada de um cavaleiro. Os aldeões não conseguiram resistir e só puderam fugir. Os cavaleiros perseguiram e mataram todos que tentavam fugir, e nos campos havia cavalos comendo cereal, provavelmente os cavalos dos cavaleiros. Tis, escarneceu Momonga, pretendendo mudar a imagem. Este vilarejo não tinha valor para ele. Se pudesse extrair mais informações, talvez ele pudesse ter uma razão para salvá-los. Mas como as coisas estavam, não havia razão para tal. Ele deveria abandoná-los. Momonga foi surpreendido por como ele ponderou tomar uma decisão tão cruel. Um massacre cruel estava ocorrendo diante de seus olhos, mas a única coisa em que conseguia pensar era no bem de Nazarick. Não havia nada como pena, raiva ou preocupação, as básicas emoções humanas que alguém deveria ter. Parecia que estava assistindo a um programa de TV sobre animais e insetos, onde os fortes comiam os fracos.
Será que era o efeito de ser um Undyad? Ele havia perdido parte da humanidade? Não. Como isso poderia acontecer? Momonga lutou para encontrar uma desculpa que justificasse seu pensamento. Ele não era um agente da justiça. Ele estava no nível 100. Mas como havia dito a Mari, os camponeses deste mundo também poderiam estar no nível 100. Portanto, ele não poderia trilhar cegamente esse mundo desconhecido. Embora parecesse que os cavaleiros estavam conduzindo um massacre unilateral dos aldeões, poderia haver outras razões regendo isso, uma que ele não conhecia. Razões como doença, justiça, ensinando-lhes uma lição, ou coisas assim continuaram aparecendo em sua mente. E se ele entrasse e derrotasse os cavaleiros, poderia ganhar a ira do país a qual pertenciam. Momonga estendeu a mão ossuda e coçou o crânio enquanto pensava. Será que, depois de se tornar um ser Undyad imune aos efeitos que afetam a mente, ele ficou acostumado a cenas como essa? Definitivamente não. Ele acenou com a mão novamente, mudando a cena para outra parte do vilarejo. Parecia que dois cavaleiros estavam tentando puxar um aldeão violentamente lutando contra outro cavaleiro. O homem foi afastado, seus braços foram mantidos, e ele ficou imóvel onde estava. Ante os olhos de Momonga, o homem foi perfurado com uma espada. A lâmina entrou em seu corpo até sair do outro lado. Deveria ter sido um golpe fatal, mas a espada longa não parou. 2, 3 golpes. O cavaleiro parecia estar descontando sua raiva no aldeão, enquanto o atingia consecutivamente. No final, o cavaleiro chutou o aldeão, que desabou no chão enquanto espocava o sangue para o ar. O aldeão olhou diretamente para Momonga. Não. Isso pode ter sido apenas uma coincidência. Era definitivamente uma coincidência. Não havia como alguém detectar a vigilância do espelho, sem usar magia anti-adivinhação. Sangue gorgolejante vazou da boca do morador quando ele tentou falar. Seus olhos estavam desfocados e Momonga não sabia para onde ele estava olhando. Mesmo assim, com o que pode ter sido sua última respiração agonizante, ele engasgou pronunciando suas últimas palavras. Por favor, salve minha filha. O que o senhor pretende fazer, Momonga-sama? Sebas parecia estar esperando por esse momento para falar. Só poderia haver uma resposta. Momonga respondeu friamente. Nada. Não há razão, valor ou benefício em resgatá-los. Entendido. Momonga olhou despreocupadamente para Sebas. A imagem de um fantasma do passado apareceu. Era de seu antigo companheiro de guilda. Isso é, Touch-me-san. Só então Momonga se lembrou de algo. Salvar alguém em apuros é senso comum. Quando Momonga tinha acabado de começar em Yggdrasil, caçar personagens de raças heteromórficas era uma prática comum, e Momonga, que havia escolhido tal raça, havia sido Peked inúmeras vezes. Quando ele estava prestes a sair de Yggdrasil, aquelas palavras, ditas por aquele homem, o salvaram. Se não fosse por aquelas palavras, Momonga não estaria aqui. Momonga suspirou suavemente e então sorriu. Agora que ele havia recordado essa lembrança, não teve escolha senão ir salvá-los. Eu vou pagar essa dívida. Além disso, mais cedo ou mais tarde, vou ter que testar a minha força de luta neste mundo. Depois de dizer isso ao seu amigo ausente, Momonga ampliou a visão do vilarejo até o ver por completo. Depois disso, ele tentou escolher os aldeões sobreviventes. Sebas, coloque Nazarick em alerta máximo. Eu irei primeiro, e você dirá ao Bedo para ela se juntar a mim assim que se equipar, é claro. Deixe claro que ela está proibida de trazer o Jinungagal. Depois disso, prepare unidades de suporte. Algo pode acontecer que resulta na minha incapacidade de recuar. Portanto, as unidades enviadas para o vilarejo devem ser perspicazes ou terem a capacidade de ficar invisíveis. Entendido. Mas desejo solicitar que a tarefa de defender seu corpo seja dada a mim. Então quem vai retransmitir minhas ordens? Esses cavaleiros estão atualmente saqueando o vilarejo, o que significa que pode haver cavaleiros perto de Nazarick que possam nos atacar. Portanto, você deve ficar. A imagem mudou. Agora mostrava uma garota dando um soco no elmo de um cavaleiro. A garota estava carregando uma garota ainda mais jovem enquanto fugiam. Elas provavelmente eram irmãs. Momonga imediatamente abriu seu inventário e retirou o cajado de Ainzo Algon. Assim que a garota planejava fugir, ela foi golpeada nas costas. Como o tempo estava apertado, Momonga rapidamente incitou a magia. Leite. Não tinha limites na distância e uma chance de praticamente 0% de percalços durante o teletransporte. A magia usada por Momonga era mais precisa e potente em Yggdrasil. A cena diante dele mudou em um instante. O fato de a oposição não ter usado o bloqueio de teleporte encheu Momonga de alívio. Se lhe fosse negado a chance de resgatá-las e fosse emboscado, teria sido ruim. A cena diante dos olhos era a mesma do que ele havia visto antes. Duas garotas aterrorizadas estavam à sua frente. Aquela que parecia a irmã mais velha tinha uma trança de cabelo loiro claro que se estendia até os seios. Sua pele, bronzeada por ter trabalhado ao sol, agora estava mortalmente pálida de medo, e seus olhos escuros estavam transbordando de lágrimas. A irmãzinha, a menina mais jovem, enterrou o rosto na cintura da irmã, tremendo de medo. Momonga olhou friamente para o cavaleiro parado diante das duas garotas. Talvez ele tenha ficado chocado com a aparição súbita de Momonga, mas o cavaleiro simplesmente olhou para Momonga, aparentemente esquecendo de manusear a espada que estava segurando. Momonga cresceu sem conhecer o toque de violência em sua vida. Ele não achava que o mundo em que residia atualmente fosse uma simulação, mas sim uma coisa real. Mesmo assim, ele não sentiu o menor medo do cavaleiro brandindo uma espada. Essa calma permitiu que ele tomasse uma decisão fria e cruel. Momonga estendeu a mão vazia e lançou uma magia, Grassheart.
Esta magia permitia agarrar o coração de um inimigo, e entre os 10 níveis de magias, essa era uma magia de morte do 9º nível. Muitas das magias necromânticas com as quais Momonga era adepto possuíam propriedades de morte instantâneas, e essa era uma delas. Momonga tinha escolhido abrir com esta magia, porque mesmo se o cavaleiro resistisse, a magia ainda temporariamente atordoaria seu oponente. Se a magia fosse ineficaz, seu plano era pegar as duas garotas e pular de volta para o ainda aberto gate. Ele já havia planejado sua rota de fuga, já que não tinha certeza do que seus oponentes eram capazes. No entanto, parece que essas preparações foram desnecessárias. Uma sensação de algo macio sendo esmagando sob os dedos de Momonga percorreu seu braço, e o cavaleiro desmoronou silenciosamente no chão. Momonga olhou para o cavaleiro caído. Parece que até mesmo matar alguém não provocou nenhuma emoção dentro dele. Não havia culpa, medo ou confusão em seu coração, que era como a superfície tranquila de um lago sereno. Por que ele se sentiu assim? Entendo. Então não é apenas o meu corpo, mas minha mente também não é mais humana. Momonga deu um passo à frente. A irmã mais velha guinchou em confusão quando Momonga passou por ela, provavelmente com medo do Arauto da Morte. Momonga tinha claramente vindo para resgatá-la. No entanto, a garota estava aparentemente confusa com a aparência e ações repentinas de Momonga. O que elas estão pensando? Apesar de ter suas dúvidas, Momonga não teve tempo de se preocupar. Depois de verificar as feridas nas costas da irmã mais velha através de suas roupas velhas e rasgadas, Momonga se colocou diante das meninas e encarou um cavaleiro que acabará de sair de uma casa próxima. O cavaleiro também viu Momonga e recuou com medo. Você se atreve a perseguir menininhas, mas não possui a coragem de se defender contra inimigos? Momonga afrontou o cavaleiro que estava cheio de medo, e começou a escolher qual magia usaria. Anteriormente, Momonga tinha usado uma magia de alto nível, Grassheart. Esse foi um campo de magia do qual era bem versado. Por Momonga ser especializado em magias de morte, e por causa de sua classe racial de Overlord, o efeito do Grassheart foi muito melhorado. No entanto, com isso ele era incapaz de medir a força real dos cavaleiros. Então, ele deveria usar outra magia contra esse cavaleiro, uma que não se beneficiasse dos efeitos de morte instantânea. Desta forma, ele poderia julgar a força deste mundo, e também confirmar a sua própria força. Já despendi meu tempo para vir aqui, eu deveria encontrar outra cobaia para meus experimentos. Você vai me acompanhar neste experimento. Embora a magia necromântica de Momonga fosse reforçada, o poder de suas magias básicas não era elevado. Além disso, as armaduras de metal eram geralmente fracas contra ataques elétricos, por isso durante o tempo dentro de Yggdrasil, a maioria das pessoas gostariam de acrescentar resistência à eletricidade em sua armadura. Por causa disso, Momonga decidiu usar uma magia de eletricidade contra o cavaleiro, a fim de calcular os danos. A fim de não matar o inimigo, ele não usou quaisquer efeitos especiais de melhoramento. Dragon Lightning. Um raio de eletricidade branca em forma de dragão crepitava nos braços e ombros de Momonga. O raio flamejou brilhantemente e voou instantaneamente rumo ao cavaleiro que Momonga apontava. Não havia como evitá-lo ou defendê-lo. O cavaleiro fora eletrocutado pelo relâmpago em forma de dragão, um brilho repentino e no instante seguinte, uma morte miserável. Mas ainda era uma visão bonita. A luz em seus olhos desapareceu, e o cavaleiro desabou no chão como uma marionete cujos cordéis foram cortados. O corpo sob a armadura estava queimado de preto e emitia um fedor vil. Momonga estava planejando continuar com outra magia, mas ele se sentiu bobo ao notar a fraqueza dos cavaleiros. Patético. Ele morreu tão facilmente. Para Momonga, o 5º nível Dragon Lightning era uma magia inferior. Ao caçar jogadores de nível 100, Momonga normalmente lançava magias do 8º nível e superiores. Magias do 5º nível e inferiores quase nunca eram utilizadas. Agora que ele sabia que os cavaleiros eram fracos o suficiente para serem eliminados por magias de 5º nível, a atenção de Momonga desapareceu em um instante. É claro que poderia ser que esses dois cavaleiros fossem especialmente fracos dentre os demais, mas ainda assim, foi um grande alívio. O plano de recuar com magia não havia mudado. Esses cavaleiros podem estar focados em ofensivas. Em Yggdrasil, um golpe no pescoço era contado como um acerto crítico e causava dano extra, mas no mundo real, poderia ser fatal. Em vez de relaxar, Momonga levantou a guarda. Seria muito tolo morrer por ser descuidado. Ele deveria continuar testando seus poderes. Momonga ativou uma de suas habilidades. Create Mid-Tier Undead, Death Knight. Essa era uma das habilidades de Momonga, que poderia criar vários Undeads. O Death Knight, Cavaleiro da Morte em questão, era o monstro favorito de Momonga, que gostava de usar como escudo de carne. Era aproximadamente nível 35, mas embora seu poder de ataque fosse apenas comparável a um monstro de nível 25, seu poder defensivo era muito bom, equivalente a um monstro de nível 40. Dito isso, monstros desse nível eram inúteis para Momonga na maioria das vezes. Além disso, o Death Knight tinha duas habilidades muito importantes. Uma delas era a capacidade de apartar ataques inimigos. A outra era que apenas uma vez, eles poderiam sobreviver a qualquer ataque mortal, e ainda ficar com um HP. Momonga gostava de usar Death Knights como escudos por causa dessas duas habilidades. Desta vez, ele também estava ansioso para usar o Death Knight de maneira semelhante. Em Yggdrasil, quando ele usava suas habilidades para criar Undeads, eles apareciam do céu nos arredores de seus invocadores. No entanto, as coisas pareciam diferentes neste mundo. Uma nuvem de névoa negra apareceu.
A nuvem seguiu direto para o corpo do cavaleiro, cujo coração foi esmagado e depois o envolveu. A névoa se expandiu lentamente e fundiu-se com o corpo do cavaleiro. Depois disso, o cavaleiro cambaleou antes de levantar-se lentamente, como um ser desprovido de vontade. Eia! Momonga ouviu os gritos das irmãs, mas não teve tempo de se preocupar com elas. Afinal, ele também ficou surpreso com a visão diante de seus olhos. Com um som úmido e gorgolejante, várias ranhuras e uma gosma que se assemelhava a piche escorreram entre as aberturas do elmo do cavaleiro. Provavelmente saíram da boca do cavaleiro. O fluido preto fluiu sem parar até cobrir todo o corpo do cavaleiro. Parecia um ser humano que havia sido engolido por piche. Completamente envolto pelo líquido preto, o corpo do cavaleiro começou a contorcer e transformar. Após alguns segundos, o líquido preto que havia caído no corpo havia se tornado Death Knight. Tinha em torno de 230 centímetros de altura, e seu corpo era correspondentemente mais volumoso. Não se assemelhava mais a um ser humano, mas sim a uma besta selvagem. Na sua mão esquerda, ele segurava um grande escudo que cobria 3/4 de seu corpo, um escudo-torre, e em sua mão direita segurava uma espada flamígera. Esta arma de 130 centímetros de comprimento, que deveria ser segurada com ambas as mãos, mas E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!